Boa tarde, pessoal. Essa é mais uma aula, né, de resolução de exercícios. E hoje a gente vai resolver sobre ácidos, tá? Preciso sobre ácidos. Vamos lá. A gente viu na aula passada sobre ácidos e hoje a gente vai resolver algumas questões que foi passada, tá? Explique o que é um ácido e suas principais características. Os ácidos são substâncias que liberam íons positivos de hidrogênio, que é o H+, ou prótons, cátions ou ânions, numa solução aquosa. Por esse motivo, são conhecidos como doadores de prótons. Além disso, ácidos reagem com bases, formando sais e água numa reação que se chama reação de neutralização. Então, e as características do ácido, Débora? Ele é incolor, com odor forte e asfixiante, sabor azedo ou amargo, como o da laranja, do limão. Seu pH é inferior a 7. Na escala de pH, a gente vai de 7, vai de 0 a 14. 7 é o neutro. Ele é menor do que 7, tá? Maior do que 7 é básico. Estado físico é líquido, baixo ponto de fusão e ebulição, conduz eletricidade em meio aquoso e reage com metais, ferro, magnésio e zinco. Gente, não precisava vocês falar todas essas características, mas de você já trazendo que ele tem um sabor azedo, trazendo alguns ácidos e o seu odor, né? Principalmente o pH menor do que 7. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação de Arrhenius, são compostos por moleculares, que ao ser dissolvidos em água, geram H+, aquoso. Como é chamado o processo de formação de íons, que ocorre quando o ácido é dissolvido em água? Gente, tá na cara, né? Eu falei isso para vocês, tá? A, dissociação iônica. B, ionização. C, eletrólise. D, hidratação. E, eletrolítica. A gente tá na cara. B, né? Ionização. A palavra ionização se refere ao fenômeno que há a formação de íon ou de íons. Quando o ácido ele reage na água, ele tem a formação de íons, né? Terceira questão. A respeito das substâncias denominadas de ácidos, um estudante anotou as seguintes características. Primeira, tem poder corrosivo? Segunda, são capazes de neutralizar bases? Terceiro, são compostos por 2 elementos químicos? Quarta, formam soluções aquosas e condutores de corrente elétrica. Ele cometeu erro somente em... Já que ele cometeu erro, hein, gente? Alternativa B, né? Que é a 1 e a 3. Tem poder corrosivo? E a 3 são compostos por 2 elementos químicos. A afirmação 1 está errada porque nem todo ácido é corrosivo. Se fosse assim, gente, a gente bebe suco de laranja, ele é ácido. Então, você tem uma faixa de pH ali, quanto mais próximo de zero, mais ácido ele é. Então, o suco de laranja, a gente consegue tomar Coca-Cola, a Coca-Cola é bem ácido, mas a gente consegue tomar, né? Então, tem alimentos, né, que são ácidos e a gente consegue comer numa boa. Então, nem todo ácido é corrosivo, mas tem ácido que é corrosivo. Terceira, está incorreta porque existe ácido com mais de 2 elementos, como é o caso do ácido sulfúrico, que é H2SO4, que a gente tem o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio, formado por 3 elementos diferentes. Mas, viu aí? Então, temos... Tá errado, né? A 1 e a 3. A 2 são capazes de neutralizar a base, correto. E a 4 formam solução de corrente elétrica, porque formam íons, né? Como a gente viu lá na ionização. Quarta questão. Escreva o nome dos seguintes ácidos: HCl e HBr. Gente, muito fácil. Ácido clorídrico e ácido bromídrico. Os compostos acima representam hidrácidos, né? Ácidos que na classe que possuem, né, hidrogênio e o seu outro elemento.
O número de hidrogênios corresponde a metal ligado. Então, a gente não temos oxigênio aí, né? Não, se a gente não tem oxigênio, a gente bota o nome do ácido, mais o nome do elemento, mais hídrico. Ácido, o cloro, né? Aí, mais hídrico, ácido clorídrico. O ácido, mais o nome do bromo, né? Que é o HBr aqui. O BR é o bromo. Aí a gente bota mais o hídrico, porque ele não é oxiácido, ele é hidrácidos. Então, ácido bromídrico, tá? Vamos para a quinta questão. A tabela apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Eu botei essa questão porque eu acho legal vocês verem o nome do ácido, né? Como é que ele é representado, e a aplicação, a característica dele. Ácido muriático. Limpeza doméstica de peças metálicas e decapagem. Ácido fosfórico, usado como acidulante em refrigerantes, balas, gomas e de mascar. Ácido fúrico, desidratante, solução de bateria. Ácido nítrico, indústrias de explosivos e corantes, né? Então, você tinha que saber como era cada um aí. Alternativa A, né, gente? Ácido muriático é o ácido clorídrico, HCl. O ácido fosfórico é o H3PO4. Você já olha, gente, que ácido muriático é o nome comum, né? Mas você resolvendo várias questões, você tem como aprender que o ácido muriático é ácido clorídrico. Mas ácido fosfórico, você olha que tem um fósforo, então, né? Ácido, e aí eu tenho que olhar que ele é um oxiácido, aí termina com íco. Ácido fosfórico. Ácido sulfúrico. Ácido, ele termina como ele tem oxigênio, né? Que ele termina em oxigênio, como ele tem oxigênio, tem um íco. Aí, então, é ácido sulfúrico. HNO3, né? Ácido, o nitrogênio, né? Nítrico. Só que, como ele tem oxigênio, a gente tem um íco. Se não tivesse oxigênio, como é que seria a terminação? Hídrico. Hídrico. Como tem oxigênio, que chama oxiácido, a gente termina com íco. Turma, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, resolvendo os exercícios, e próxima aula a gente vai entrar em revisão, tá? Beijos!